Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Estamos nessa segunda-feira para tratar de um tema muito lindo, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles divide o capítulo do Evangelho em 3 estudos característicos. Realmente é uma maravilha esse estudo dela, o que nos envolve e nos faculta a possibilidade de entender a importância de que se reveste este título. Nós vamos falar hoje dos itens 2 e 4, são os infortúnios ocultos, porque o título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Portanto, é claro que nós estamos falando aí da caridade, da prática do bem, mas ela começa orientando sobre os infortúnios ocultos, aqueles que nós não vemos no outro, mas que são dores na alma, dores no sentimento, que muitas vezes escondido por lágrimas derramadas pelo próprio coração. Então ela procura isso, porque orientar, fazer o bem, fazer a caridade que é ser vista, nós sabemos. Procurar os infortúnios ocultos, precisaremos despertar a nossa sensibilidade e olhar para os olhos do outro, o comportamento, ver as necessidades. Esse é que é importante. Na próxima semana, vamos passar então para o segundo estudo, que vai ser a beneficência, a arte de fazer o bem bem feito. Primeiro, descobrir os infortúnios ocultos, porque os infortúnios claros nós facilmente se identificamos. Então, procurar identificar os infortúnios ocultos. Depois, a beneficência, a arte de fazer o bem bem feito. E por último, na outra semana, a piedade. É lindo, a piedade, o sentimento de empatia, de envolvimento, para que nós nos coloquemos no lugar do outro, para procurar sentir verdadeiramente o que o outro está sentindo. Viram? Que beleza, que beleza. Mas antes de nós começarmos o nosso trabalho, nós queremos fazer a nossa demonstração, nosso preito de reconhecimento, de gratidão, de amor. No dia 1º de fevereiro, nós completamos 77 anos de idade. Não era coisa para ser divulgada. Ainda bem que muita gente não sabe, mas eu estou dizendo logo a vocês. Daqui a 2 anos, estaremos com 80 anos de idade. E na segunda-feira era o dia marcado pelo Dr. Lucas Saraiva, o meu fisioterapeuta, para ter uma sessão de 2 horas de fisioterapia cardiorrespiratória. Eu não podia faltar, porque o outro encontro será na sexta-feira. Então eu aproveitei aquela manhã para trabalhar justamente o corpo, que é um instrumento de trabalho de eu, Ari, espírito, e preciso dele, como estou aqui falando com vocês. De sorte que muitos dos nossos irmãos não puderam contactar comigo, porque no momento que telefonava, o telefone estava desligado. Mas depois, antes de ir para lá, e depois no retorno 12h15 para casa, eu precisei recarregar 3 vezes a bateria do celular de idoso, porque não aguentava tanto telefonema. E depois, aqueles que não puderam telefonar, me mandaram mensagens, MSN, que esgotou a caixa receptiva do meu celular. Então, eu quero agradecer a vocês, demonstrar a todos vocês a minha gratidão, a alegria por sentir-me tanto amado por vocês, porque todos da Casa de Guará mantiveram, outros amigos, inclusive de outras cidades, de outros estados, mantiveram contato, transmitindo os nobres desejos de paz, de amor, de saúde, de alegria para mim e para minha família. E foi um dia que realmente eu fiquei muito feliz. Portanto, eu quero agradecer de todo o coração a vocês por esse carinho, por esse amor, por essa atenção. Coisas, presentes valiosíssimos para o meu coração, de que eu não posso nunca esquecer. Deus os cubra todo de muitas bênçãos, pelo que vocês me proporcionaram e continuem proporcionando, me ajudando no trabalho de semeadura na Casa de Guará, porque uma andorinha só não faz verão. Como presidente, estou presidente da Grupo Espírita Casa de Guará, mas eu sozinho não posso fazer nada. A casa é de Jesus e a administração dela pertence a todos nós. E eu sei que posso contar com vocês em qualquer momento, em qualquer tempo, porque Jesus conhece o coração de cada um
E se me colocou para que eu os amasse como filhos, eu procuro, com todo o meu desvelo, demonstrar esse amor, porque também, como o irmão Batuíra nos considera como filhos do coração, eu os considero também como os filhos de minha alma. Deus os abençoe. Portanto, vamos começar agora o nosso estudo. Vamos identificar. Os infortúnios ocultos são do capítulo da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Eu vou mostrar aqui o meu livro velhinho para vocês. Está aqui. Infortúnios ocultos, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, página 111. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 13. Eu vou repetir, só para vocês não se esquecerem. São 3 palestras hoje, na outra segunda, que se harmonizam, fazendo um colar perfeito de informações a respeito da caridade. Portanto, hoje nós temos os itens 2 e 4, os infortúnios ocultos. Na outra semana, os itens 1 e 11, a beneficência. E na outra segunda-feira, os itens 5 e 17, a piedade. Portanto, vamos começar com os infortúnios ocultos. E vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 13, item 2. Nós vamos verificar agora no item 2, só que neste Evangelho, que é um Evangelho muito querido, é o Evangelho que eu trago há muito tempo, mas a letrinha é pequena. Esse aqui é uma letra maior, que é o Evangelho que Jamile providenciou, fazer uma capa encadernada e muito interessante. Mas vamos então ler o capítulo de número 2, o item de número 2. Estamos aqui agora lendo o item de número 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Meus queridos irmãos, foi uma orientação maravilhosa. Jesus via no interior, na intimidade, no coração daquele homem, vários infortúnios ocultos que ali estavam. A professora Amélia Rodrigues, quando descreve essa situação, ela mostra que naquele tempo de Jesus, todas as pessoas, ninguém tinha certidão de nascimento como hoje nós temos. O nome de cada varão, de cada homem, era registrado em um livro na sinagoga. Quando havia qualquer doença de pele, porque eles não tinham conhecimento amplo da medicina, eles eram expulsos da sinagoga, os nomes deles riscados no livro que estava lá e decretada a morte civil. E ele era então expulsado para o vale, o lugar dos leprosos. Com essa morte civil, aí se realizava o inventário dos bens e todos os recursos que o falecido, entre aspas, deixava, repassava para o filho mais velho. A mulher não tinha direito a nada. Os outros filhos também não. Eu já contei isso várias vezes para vocês, para identificar como era machista, vergonhosa, esse tipo de legislação que existia na época. Jesus sabia disso. Então, o que foi que Jesus pediu? Curou ele, sabia que a angústia dele é que o filho mais velho que ficara com a herança estava dilapidando tudo. Era realmente um rapaz desorientado na vida, era a prodigalidade dele, era esbanjar as coisas. E a esposa dele, considerada viúva, passando necessidades, como estavam passando os demais filhinhos dele. Então, era uma dor muito grande que aquele homem sentia. Por isso que ele fez aquele apelo: se tu quiseres, poderás curar-me. A fé que ele tinha era uma fé inabalável. Então Jesus curou, mas disse: abstente de falar disto a quem quer que seja,
porque naquela região, era para evitar as louvaninhas, os puxa-saquismos, aquela bajulação para que ele curasse, e muitas vezes a pessoa não tinha o merecimento. Mas ele deu uma orientação jurídica. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. O que é isso? Ele mostraria que estava curado, os sacerdotes retomavam o nome dele do nome do livro dos vivos, era chamado filho, ele retomava o patrimônio e ele assumia, olha, o pátrio poder das crianças e a condição de marido novamente, a mulher deixava de ser viúva para poder restabelecer a estrutura do seu lar. Vocês viram que é um infortúnio oculto? Ninguém via isso. Jesus percebeu. Mas para se apresentar ao sacerdote, tinha de pagar uma taxa, sacrificar um pombo ou um outro animal maior, mas não importa, era a lei da época. E é preciso que se cumprisse. Então, vá, ofereça o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. E aí ele estaria livre do processo. Portanto, nós vamos agora, venerando a benfeitora Joana de Ângeles, que nós vamos encontrar na página 113, quando ela diz que todo o ministério de Jesus é de esperança e de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado pela ação do bem, único recurso para minimizar ou anular as ocorrências de todos os infortúnios ocultos. Isso ela já vem trabalhando há mais de 20 anos, mostrando que o amor, como disse Pedro, remove, cobre, afasta, elimina a multidão de pecados. É nesse sentido. Jesus conhecia cada pessoa que dele se acercava. Vejam isso, a visão maravilhosa que Jesus tinha do espírito de cada um. Sabia o que fizeram, sabia os compromissos espirituais. Por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz: Jesus conhecia cada pessoa que dele se acercava, graças à sua capacidade de penetrar o insondável do coração e da mente, sem humilhar ou engrandecer-se diante do necessitado. Ele conseguia oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar em cada um daqueles que ele curava. Mas a verdade é que a professora Amélia Rodrigues, que muitos voltavam a cometer os mesmos ou outros pecados, incorrendo em novos sofrimentos. Por isso que Jesus várias vezes era encontrado chorando pela nossa incompreensão do que ele estava tentando implantar, que era o reino de Deus na terra. E quando essa transformação, a mudança para melhor, não ocorria, assim mesmo Jesus estimulava o seu prosseguimento, pois que um dia ele sabia essa transformação iria ocorrer, como os tempos iam passando, as provações viriam, as expiações viriam, e aí nós teríamos de mudar. A transformação ocorreria sim, ele sabia, mas da forma dolorosa. Ele queria mostrar o caminho mais leve, mais suave, de fácil aquisição, mas nós não tínhamos, ou talvez não temos ainda maturidade para compreender isso. A maioria de nós não temos. E Joana de Ângeles faz uma pergunta na página 113, muito interessante. Quantos desastres ocultos, quantos desalinhos que não chegavam a ser conhecidos pelas pessoas foram identificados pela superior qualidade espiritual de Jesus? Quantos? Foram milhares, porque ele olhava, prescrutava a alma para identificar as angústias e as reencarnações anteriores que ele conhecia e verificava se os compromissos do passado estavam sendo regularizados ou estavam sendo acrescidos de outros desaires naquela encarnação em que ele ali se encontrava. Quando ele disse àquele homem, abstente de falar disto a quem quer que seja, impôs ao leproso recém-curado para evitar as adulações e exaltações das multidões frívolas e interesseiras. Não diga isso a ninguém, mas acrescentou, vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés,
a fim de que ele sirva de prova. A nota está na página 114. Se vocês têm o hábito de acompanhar o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vocês vão observar lá na Casa de Guará quantas vezes eu avisava na quinta-feira: olha, o assunto de segunda vocês já sabem, pegue o capítulo, abram, leiam, porque quando nós estivermos falando, muitos do auditório levavam o livro e ficavam acompanhando, para que nós tivéssemos a oportunidade de comentar os parágrafos citados, orientados às ideias mais importantes do capítulo. Jesus não se opunha às prescrições, muitas das leis ele não se opunha, embora não lhes desse importância. No entanto, não criava embaraços ao comportamento da justiça humana da época, nem da sociedade de então, farisaica e formalista. Quando ele arrancou as pústulas, a podridão em recuperação, as pústulas, as marcas do pus na carnes, arrancando as pústulas em decomposição por intermédio da renovação celular, Jesus propunha mudança de atitude mental e moral do paciente, para que os campos vibratórios, modeladores da forma, mantivessem o ritmo de equilíbrio para a preservação da harmonia dos órgãos. Curou? Preservar a harmonia dos órgãos. Igualmente, Jesus induzia o respeito pelo que estava estabelecido dentro da legislação vigente, de modo que educasse o indivíduo para viver dignamente no grupamento social em que ele se encontrava. E o que é interessante, ela fala na página 114, o seu lado humano, o lado humano de Jesus, exigia que a comunidade vivesse em equilíbrio emocional vinculada aos seus estatutos legais, às leis vigentes, apesar de muitas desumanas, mas ele recomendava, porque eram necessárias para o tipo de evolução em que eles se encontravam. Por isso que Joana de Ângeles, na página 114, meus queridos irmãos, ela faz uma recomendação muito interessante. Ninguém se pode excusar, se desculpar de atender os infortúnios ocultos conforme Jesus o fez. Ninguém. Nós não devemos fugir, porque é uma caridade que vai precisar de ser feita. A outra pessoa precisa, mas não diz, não fala, mas os olhos tristes demonstram. E nós não podemos nos excusar de atender os infortúnios ocultos, conforme Jesus fez, procurar saber o que é que pode ajudar, colocar-se à disposição, não apenas por palavras hipocritamente ditas, como alguns fazem, mas dizer: o que é que está passando com você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tudo que tiver ao meu alcance, eu posso dispor para você. Então, nós somos irmãos, o que é que você tem? E depois ela esclarece na página seguinte: os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Todos nós temos os nossos infortúnios ocultos, sem exceção. E não tem esse no mundo que não precise de ajuda. Muitas vezes são infortúnios tão grandes, tão dolorosos, que a pessoa se sente fraco e às vezes está tão atormentado que não dispõe nem de uma posição de oração, de poder receber a inspiração de algum amigo espiritual para ajudá-lo a encontrar o caminho. E aí Deus se utiliza de cada um de nós para colocar ao lado dessa pessoa para que nós possamos ajudá-lo. Veja o benefício que Deus proporciona à pessoa que vai receber ajuda e nós que estamos ajudando por beneplácito da escolha de Deus para que sejamos um instrumento de ajuda para aquele irmão. Portanto, ela diz na página 115, a humanidade de Jesus, quer dizer, a característica de ele ser humano, desvincular-se daquela tela que foi implantada há muitos séculos, de que Jesus era Deus. Ele diz: eu e o Pai somos um, identificados em sintonia, em realizações, em amor, em solicitude, em benevolência. Eu e Jesus somos um. Paulo de Tarso também, já no final da sua vida, é moldurado pelo amor misericordioso de Jesus, impregnado do seu afeto, da sua ternura, da sua fé. Ele disse: já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim.
a sintonia com Jesus. Por isso que Joana nos diz, a humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano, exemplo máximo de solidariedade, de elevação de sentimento, de caridade, como ele próprio fazia. Você já sabe a parábola do bom samaritano, que ele foi passou primeiro um sacerdote, olhou um judeu que estava caído, desacordado, quase morto, não fez nada. Passou um levita da tribo de Levi, também não fez nada. O samaritano veio, sabendo que ele vinha de Jerusalém, porque o caminho era de Jerusalém para Jericó. Então, ele viu ali naquela encruzilhada que o homem estava caído, um judeu, ele fez de tudo, colocou, limpou, vinho e azeite nas feridas, levou para uma hospedaria, tratou, quando precisou viajar, pagou ao dono da hospedaria, pagou todas as despesas e disse, quando eu voltar, eu cobrirei todas as outras despesas que o senhor tenha feito. Então mostrou o exemplo máximo de solidariedade, porque o samaritano sabia que aquele era o judeu, que o odiava, e que mesmo depois de curado, sabendo que foi ele que o curou, não ia agradecer e ia continuar odiando. Mas mesmo assim, ele fez tudo que teve ao seu alcance. Esse, como de Jesus, como de Joana de Ângeles, é o exemplo máximo de solidariedade, o exemplo máximo de elevação de sentimentos, o exemplo máximo de caridade, como Jesus próprio fazia. Por isso, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus ou não, mas imitar Jesus em razão do que ele inspira, do sentido e significado da sua existência na terra, da sua passagem entre as criaturas humanas. Imitar Jesus. Isso é que é importante. O homem moderno, e essa parte é que eu mais gosto aqui desse livro, na página 115, e tenho repetido esse pensamento da veneranda benfeitora por inúmeros lugares em que eu já fui fazer palestras. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos. E as pessoas às vezes não entendem quando ela fala isso. Olha que metáfora linda. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos, sentir os exemplos que ressumam da sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores, que procuram fazer conforme ele realizava na direção da realidade espiritual. Anotaram? Página 115. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos. Ah, mas Ari, mas como é que isso acontece? Acontece, e eu vou mostrar para vocês um exemplo muito interessante. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 625, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos elevados: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, Guilom Ribeiro, na resposta que ele deu nessa edição da Federação Espírita Brasileira, respondeu apenas o substantivo masculino próprio, Jesus. Acontece, meus queridos irmãos, que eu vi certa vez um livro dos Espíritos que eu emprestei, não sei porquê, não sei onde eu botei, se devolvido ou não, traduzido pelo professor Herculano Pires, onde a resposta era V de Jesus. Eu digo, mas aí é diferente. Um diz só, Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Mas a resposta é outra. V de Jesus, veja Jesus. Não somente cita o tipo, como dá uma ordem. Veja Jesus. São duas coisas que acontecem na resposta que os espíritos deram. E eu ficava ansioso, como é? Até que um dia um amigo veio de Paris e me trouxe esse livro de presente. O Livro dos Espíritos em francês. E aqui, na página, eu confirmei, está aqui, para vocês verem, ó. V de Jesus. Está aqui, ó. Voyez Jesus. Veja Jesus.
E aí nós vamos observar, mas nós temos de ouvir Jesus com os olhos, nós temos de ver Jesus. E aí vocês perguntam, mas como é que você poderia explicar mais? Vamos ver o que significa o verbo ver. No dicionário OAS da língua portuguesa, que tem muito mais verbetes do que o Aurélio. O verbo ver significa perceber pela visão, tomar conhecimento de alguma coisa, entender alguma coisa, conhecer alguma coisa, perceber alguma coisa, estudar alguma coisa. Viram a orientação dos Espíritos? É grandiosa. Veja Jesus, observe. Então, ouvir Jesus com os olhos, com os exemplos que ele realizou e nos legou para nós. Isso aqui é lindo. Mas nós temos mais uma coisa para mostrar aqui a vocês, que é realmente sensacional. Está aqui esse livro aqui, ó, Renúncia, do Espírito Alcione, na página 269 desse livro, Renúncia, 36ª edição da Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier. Quando ela diz aqui, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vejam quanta coisa, 4 palavras. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. É uma das coisas mais lindas, meus queridos irmãos, que eu ouvi justamente nesses meus périplos, nesse livro de Emmanuel. E muitas vezes a maioria de nós apenas só conhecíamos. Fomos dando mais uns passos, meditamos, quanta coisa boa, quanta orientação maravilhosa. E aí depois nós sentimos, como o caso da parábola do bom samaritano. Mas a última palavra é tocante, vivenciar o que Jesus falou. Vivenciar realmente, é isso que precisa ser feito. Por isso, nós vamos oferecer a vocês agora, para que possamos exemplificar essa história, essa passagem de Jesus que é maravilhosa. Mas vamos mostrar a vocês, para encerrar, uma parábola nova de Malba Tahan. Está aqui o livro, olha, sempre eu procuro mostrar, o livro foi me dado por Eliés Aum. A edição dele é de 1951 e é a 7ª edição. Tem a história aqui, desta vez não é de Harun al-Rashid, não. É do rei Astor, em um reinado muito longe, numa região desconhecida. E todos os reis naquela época eram tiranos, tinham raiva das pessoas que não atendiam a sua vontade. Qualquer coisa, o julgamento era sumário. Esse daí, Astor, então, era temido, odiado pelo seu povo. E um dia os soldados pegaram um mago, talvez um mistificador, talvez um médium, ninguém sabe, o médium, coitado, não desenvolvido. Naquela época, todos nós temos a mediunidade, em todos os tempos, bastamos ter entrado pela faixa humana que nós temos. Claro que aí vocês vão olhar em Herculano Pires, tem a mediunidade estática e a mediunidade dinâmica. A estática todos nós temos, de capaz de sentir e tal, um arrepio, isso, aquilo, uma intuição. E a dinâmica é a mediunidade clara, ostensiva, que vocês também já conhecem. Mas o mago Falilo, ninguém sabia. Ele apenas se dizia conhecedor da magia negra, das mágicas, da premonição, da leitura psicológica ou telepática, de qualquer sorte impressionava. Mas ele estava querendo burlar os agentes aduaneiros da cidade para não pagar os impostos devidos. Então foi preso e levado imediatamente, Falito, para o rei Astor. O rei Astor não conteve conversa. Mandem, cortem a cabeça dele. Aí Falito disse, majestade, se o senhor fizer isso, vai perder uma grande oportunidade de enriquecer mais. Ele, então, curioso, ora, desejoso de muito mais tesouro no seu reino, ele disse, eu sei de um lugar perto do seu reino, em um lago sereno, existe às margens um lugar que foi enterrado um tesouro maravilhoso.
muitas pérolas, muito ouro. E se o senhor conseguir, eu lhe levo lá, com a comitiva dos seus maiores representativos da sua corte, na condição que o senhor me solte. Eu mostro o tesouro e o senhor então me libera. Ele concordou, apesar das exigências. E no dia seguinte partiu aquela caravana, 50 soldados e outros artesãos, enxada, picareta, um bocado de coisa para lá. Quando chegou no local, abaixo assim de uma árvore bonita, na beira do lago, ele disse, é aqui. E o rei, naquela agonia, disse, pegue a enxada, soldados, vamos começar a cavar. Ele disse, peraí, meu rei. Não é assim não. Esse rei é de um mágico, Asadão, é de um gênio poderoso, perverso. E ele só pode ser cavado, só pode ser aberto por uma pessoa de coração puro, que não tenha uma mácula. Porque se tiver, ele faz desaparecer o teu reino, o tesouro, e desaparecer o teu reino também, porque a miséria vai encampar. Aí o rei tremeu e disse, não, isso aí é muito fácil. Chamou o primeiro-ministro, estava lá o primeiro-ministro, o comandante do seu exército e o presidente do tribunal. O primeiro-ministro veio, baixou a cabeça, pegou na enxada e disse, meu rei, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Tem coisas ocultas que eu não gostaria nunca de revelar. Ninguém sabe, mas é uma dor que me passa no coração, porque uma vez, tem pouco tempo, eu prejudiquei um funcionário público muito pobre, eu fiz uma injustiça e por causa de mim, ele morreu de tuberculose e a família toda foi destruída. É uma mágoa que eu não consigo tirar do meu coração e eu sei que Alá vai me punir por isso, portanto, eu não tenho condições de fazer isso. O rei entendeu, chamou o general, cheio de medalhas, era uma honra, todos respeitáveis. O general baixou a cabeça e disse, meu rei, eu não posso. Quando eu era tenente, eu cometi uma arbitrariedade. Eu mandei fuzilar um prisioneiro sem ter nenhuma acusação. Infelizmente, eu entrei numa paranoia, fui estúpido e irreverente, absurdamente tomei uma decisão e mandei matar um inocente. Portanto, eu levo isso comigo do coração, essa dor que eu não posso realmente tirar. E eu sei que Alá vai me punir quando eu morrer, porque eu vou receber as sanções piores, mais negras e dolorosas de Alá para mim. Ele compreendeu, o rei Astur. Depois chamou o quê? Ele disse, não, isso agora tem todas as mãos limpas. O presidente do tribunal. O presidente do tribunal disse, meu rei, infelizmente eu não posso fazer isso. Mas por quê? O senhor não pode, afinal de contas, é da alta corte do meu reino, respeitável, considerado em toda a religião, sua fama. Ele baixou a cabeça e disse, meu rei, mas eu tenho vendido várias sentenças para favorecer os mais ricos e a minha fortuna hoje é representada por esses desvios que eu cometi. Eu não posso fazer isso, minhas mãos são sujas, as minhas sentenças muitas vezes não traduzem a realidade. Portanto, me desculpe, mas eu não posso fazer. E eram os 3 maiores que o rei Astor levou para lá. Então, Falito chegou para ele e disse, meu rei, você está vendo? Todos nós somos falíveis, porque eu tentei oferecer um suborno para os seus guardas que eles não aceitaram. Eu iria fazer uma promessa de algo para eles, não aceitaram. Eu não cheguei a realizar o crime, foi só a proposta. E aconteceu isso, o senhor me condenou à morte. E aí tem 3 ilustres da sua corte que cometeram misérias muito maiores e estão aí ao seu lado. Portanto, eu lhe peço encarecidamente, mude o seu ponto de vista para examinar as pessoas, procurar ver o coração de cada um, as necessidades, o que levaram eles a realizar aqueles delitos, porque muitas vezes o senhor pode prejudicar uma família inteira. O rei Astor baixou a cabeça, aceitou as ponderações de Falito e o mandou embora. Vocês estão vendo? O que foi que Jesus disse naquele momento diante da mulher que fora surpreendida em adultério? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E ninguém atirou a pedra. Hoje seria a mesma coisa, porque segundo a irmã Amélia Rodrigues, a humanidade de Jesus se parece muito com a humanidade de hoje. Portanto, todos nós temos, como disse a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, infortúnios ocultos. Saibamos
usar a nossa inteligência, a nossa boa vontade para praticar o bem, para praticar a caridade, pois, como disse Joana de Ângeles várias vezes, a veneranda benfeitora, cada ação no campo do bem, eu anulo o infortúnio do passado. Mas às vezes nós estamos envolvidos em tanta dor, em tantas condições desses infortúnios que nos prejudicam, que não temos forças para distinguir que o caminho da nossa libertação está dentro de nós mesmos, que é o caminho da caridade. Jesus nos disse que eu sou o caminho, mas quem tem de caminhar somos nós, nas pegadas dele, para fazer o bem e nos libertar de todo o sofrimento que nos assola a alma. Por isso, vamos aprender a distinguir os infortúnios ocultos, para que possamos ser úteis, diminuindo as dores, ajudando o irmão, como aquele dedicado que ajudou Jesus a levar a cruz, o homem de Cirene, o Cirineu. Vamos ser também o Cirineu na vida de muita gente, ajudando a carregar a cruz, tornando o mundo mais feliz e mais representativo de sermos dignamente chamados de cristãos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com muita paz e muita luz. Meu amor para todos vocês e meus agradecimentos pelo tanto de declarações de afeto e de amor que eu recebi. Me deixou muito feliz. E eu tenho certeza que aqueles que não puderam manter contato comigo fizeram as suas orações, que estão em crédito para o meu coração. Fiquem com Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.